Ana, o título da sua tese é You Tell Stories, We Click on Them, Cyberliteraturas e Novas Experiências na Criação de Histórias. Quero te perguntar o que exatamente você estudou no seu doutorado e já aproveitar para te perguntar também por que esse trecho em inglês que dá título à sua tese. Bom, eu vou começar explicando o porquê do título parte em inglês, parte em português. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? Eu gosto muito do lúdico e eu quis fazer uma brincadeira do título da minha tese com o projeto que eu analisei, né? O projeto é We Tell Stories, né, que foi feito por uma empresa de designs inglesa, juntamente com a Penguin Editors. Então eu pensei, por que não fazer um trocadilho, né? Então, You Tell Stories, We Click on Them porque são histórias de narrativas digitais, né? Elas foram feitas pensando no ambiente digital e eu quis fazer essa brincadeira. E também porque, conforme a gente vai discutir, acho que mais adiante, as fronteiras entre jogos, literatura, estão cada vez mais, como eu poderia dizer, difíceis de estabelecer. E a maioria dos jogos tem o título em inglês também, né? Se a gente for observar, tem essa tradição dos títulos chegarem no Brasil em inglês. Então, na verdade, foi uma brincadeira que eu quis fazer, né? E vamos falar agora da sua pesquisa, Sim. Aproveitando também, se você puder, para explicar um pouco que projeto é esse que você analisou, como ele funciona e qual é o propósito, porque ele é um pouco uma experimentação com um objetivo, né? Foi por um acaso que eu entrei em contato com esse material. Eu estava fazendo um workshop sobre editoração de livros impressos e um dos palestrantes comentou sobre essa experiência dessa editora, da Penguin, né, da filial de Londres, na Inglaterra. Eu achei muito interessante, né? Eu falei assim, acho que merece uma investigação maior. Então, basicamente, a Penguin se juntou com a Six to Start, que é uma empresa de design na Inglaterra, para elaborar uma produção de 6 histórias digitais baseadas em 6 histórias clássicas, né? E essas histórias, elas deveriam, de certa forma, promover as histórias clássicas, assim como promover os autores que iriam participar dessa nova experiência. Então, foi uma junção de uma experiência literária e de um jogo de marketing, né? Porque a ideia era promover os livros do catálogo da Penguin. Eu falei, então como será que eles estão trabalhando a questão de construção de narrativa digital? Né? Porque quando você vai escrever um livro, você não se preocupa com o tamanho da folha do livro, se vai ser capa dura ou uma capa mais mole. Esse tipo de preocupação, né, do meio, do suporte, né, do livro, não faz parte da preocupação do autor, né, do escritor. Porém, quando você pensa num ambiente digital, não tem como você escapar tanto das potencialidades quanto dos limites desse ambiente digital. E eu falei, como será que esses autores trabalharam, né, esses dois lados da moeda, a potencialidade e o limite? E como que ocorreu essa, né, fusão de literatura e de tecnologia? Então, achei que merecia uma atenção maior, um estudo. A minha orientadora topou a ideia, né, ainda bem, ela achou muito interessante. E claro, a gente tem que definir um foco mais claro quando a gente vai fazer uma tese. Então, eu vou analisar essas produções digitais. O que eu quero saber com isso? Bom, num aspecto mais amplo, eu queria perceber justamente a interação de escrever um texto no ambiente digital. O quanto isso era semelhante ou diferente de um texto impresso, né? E se esse material ele é inovador, será que ele exige do leitor demandas específicas? Né? Será que um leitor de livro vai ter a mesma habilidade, a mesma facilidade? A nomenclatura vai depender da abordagem que você tem para ler esses textos digitais. Então, foram esses 2 objetivos que me guiaram durante a pesquisa. Só uma coisa importante para ficar claro, no projeto da Penguin, os autores tinham a possibilidade de entrar e construir uma história coletivamente, mas a partir de um ponto dado que era uma história clássica, é isso, né? Na verdade, tiveram 2 projetos distintos. O primeiro, que foi o mais experimental, se eu não me engano, foi de 2007, eles fizeram uma wiki novel, ou seja, um romance produzido colaborativamente através da Wiki, da ferramenta Wiki. Foi muito interessante esse projeto, mas o resultado não foi tão assim, na questão do texto e etc.
O segundo projeto, que foi realmente o que eu pesquisei, eles convidaram 6 autores. Falaram assim, olha, nós gostaríamos que vocês, inspirados ou baseados em 6 obras clássicas, elaborassem 6 novas histórias. Porém, essas histórias, elas têm que, de alguma forma, estarem na trama das novas tecnologias. Elas vão ser veiculadas através de um meio digital, de uma ferramenta digital. Então, isso demandou dos autores muito diálogo entre eles e os designers, porque os autores geralmente não se preocupam com ferramentas de editoração de uma forma mais complexa, ou como que você vai usar o Google Maps para contar uma história. Então, justamente esse foi o projeto, pegar esses 6 autores, que geralmente não tinham uma experiência prévia com tecnologia, que eles se inspirassem em 6 obras clássicas do catálogo do Penguin e usassem tecnologias diferentes para elaborar suas histórias. Então, aí entra o suporte, né, dos técnicos, que seria a empresa 62 Start. Mas a cyberliteratura não precisa necessariamente partir de um ponto dado, de uma história referencial. Não. Ela pode ser como num romance tradicional, sim, se a história que o autor elabora ali, e também não tem que ser um trabalho coletivo, né? Isso foi um caso específico que você olhou. Exatamente. A cyberliteratura, para começar, tem a discussão do que é cyberliteratura. Há autores que entendem a cyberliteratura como a literatura produzida por um computador. Então, existem programas, né, de computador que você insere uma série de dados semânticos, geralmente, e ele faz combinações aleatórias. E isso surge um texto, ou um romance, uma poesia e etc. Então, o computador, na verdade, é o autor. Esse é um tipo de cyberliteratura. No outro tipo, o autor, ele explora as ferramentas disponíveis, seja na web, etc., para criar uma obra, mas a criação é do autor em comunhão com a tecnologia, né? Geralmente as pessoas citam a poesia cibernética. Porque como a poesia já é uma elaboração extremamente interessante, né, artística, quando você junta isso com as possibilidades da tecnologia, você tem produções que realmente você fica espantado, né, a dinamismo, a interação, as possibilidades de co-construção também, depende do tipo de perfil que o autor quer, né, se é uma obra com mais participação do leitor ou não. Então, não necessariamente, né, você tem colaboração, você pode ter, mas geralmente tem interação. Isso é uma coisa muito importante, né? Para discutir e definir o que é cyberliteratura, você teve que recuar um pouco e discutir o que é literatura, não foi isso? Esse foi um ponto muito sensível da minha dissertação, da minha tese, porque meu foco não era retomar uma discussão tão complexa e tão longa do que é literatura. Porém, eu não tinha como fugir de, pelo menos, trazer essa questão à tona, né, e falar, olha, essa discussão sempre existiu, acho que ela sempre vai existir, porque as obras literárias, elas mudam conforme o tempo, elas não são coisas estagnadas, né? Então, portanto, o nosso conceito de literatura também teria que acompanhar essas mudanças. E eu tive que trazer essa discussão, porque se hoje em dia a gente tem dificuldade de estabelecer, né, isso é literatura, sendo um texto impresso, publicado por editoras de uma forma tradicional, imagina quando você observa um contexto de uma obra produzida na web, por exemplo, né, na internet, que tem características que lembram um jogo, mas tem características que falam, não, mas isso não é um jogo, então isso é literatura? A gente pode considerar isso literatura? Então não tinha muito como fugir. Eu não quis fechar isso, porque eu acho que a questão da cyberliteratura ainda está em formação, acho que a gente tem que discutir mais, né, alguns parâmetros, mas eu não acho possível fechar. Tipo, cyberliteratura é só isso, mesmo porque as coisas estão em constante mudança, né? Então a gente teria que estar sempre dando uma atualizada no que a gente entende por literatura. Mas eu posso trabalhar com essas duas categorias que você disse antes, ou uma literatura que é gerada pelo computador, que se coloca como autor, ou então a literatura que é produzida utilizando essa interface, é isso? Isso, se a gente fosse tentar classificar as produções atualmente existentes, seriam esses dois grandes polos. Claro que às vezes tem situações que o hibridismo fala mais alto e fica difícil você colocar limites, né? Bom, você olha tanto para o produtor, digamos assim, para quem escreve, quanto para o leitor. Vamos começar falando do escritor.
você, na tua pesquisa, descobriu o quê? Você me chamou a atenção quando você disse da preocupação que ele não tem no suporte tradicional, que é de limite. Quais são os limites, começando por isso, quais são os limites que ele encontra ali? Você citou, por exemplo, o saber sobre a utilização de ferramentas, como eu uso o Google Maps. Mas e o que mais ele encontra que é diferente do suporte atual? E como se comporta esse escritor que está atuando na cyberliteratura? Eu vou pegar como um exemplo o autor que eu entrevistei. Eu tive a oportunidade de ir até Londres, né, eu consegui agendar uma entrevista com o primeiro autor que participou do projeto, né, o Charles Cumming. Ele foi muito simpático e eu justamente questionei ele a respeito da experiência, né, que ele é um famoso escritor de romances de espionagem na Inglaterra, recebeu vários prêmios, etc. Então, como foi para ele ter que produzir um texto nessas condições? Ele falou que foi muito interessante, mas ao mesmo tempo foi um desafio. Ele usou a palavra challenge, né? Foi um desafio. Por quê? Primeiro, ele não conseguia entender o que o pessoal da Six to Start exatamente queria. Como assim usar o Google Maps para contar uma história? Como que eu faço isso? O que vocês precisam que o meu texto seja, né, represente, etc. Então, ele falou que a primeira coisa precisou ter um grande e forte diálogo entre a parte técnica, né, os designers, e ele. Então, eles sentaram, conversaram, até ele conseguir entender o que os designers queriam passar, né? Quando eles falaram, não, a gente vai usar o Google Maps para contar uma história. E aí, a partir disso, ele teve que adequar o estilo de escrita dele a essa ferramenta. Em que sentido? Qualquer pessoa que já usou o Google Maps sabe que às vezes aparece um balãozinho, né, tipo com a informação do endereço, comentários, alguma coisa assim. Então, esses balãozinhos do Google Maps, na verdade, são os balãozinhos que o autor ia inserir o texto dele. Esses balões não são muito grandes. O que isso exigiu do escritor? Que ele conseguisse condensar em espaço pequeno muita ação, né? Então, o texto dele tinha que ser curto e rápido, né? Curto por causa da questão espacial e rápido porque a trama era de espionagem, né? A história que ele elaborou para esse projeto, né, The 21 Steps, foi baseada numa história de 39 Steps, né, que é sobre suspense, espionagem, etc. Então, o gênero, né, da narrativa que ele escreveu, que é essa de espionagem, etc., conjugada com uma ferramenta que exigia um limite de espaço e um dinamismo muito grande, fez com que ele tivesse que repensar algumas características da própria escrita dele. Por quê? Porque ele é um escritor que gostava de detalhar o perfil psicológico, mostrar que o ser humano é dúbio, não só bom ou só ruim, que a gente tem essas nuances, essas facetas, etc. Para isso você precisa de muitas páginas, né? Não dá para você criar um personagem complexo em 1 ou 2 páginas, é muito difícil. Então ele teve que abrir mão desse estilo, de certa forma, para tentar criar um personagem interessante, mas em poucas linhas. Então, ele adorou, ele falou que foi um desafio muito... que realmente deu vontade de ele participar desse projeto, que ele falou que ele se sentia escrevendo um script para o cinema, porque ele tinha que visualizar muito as situações, as imagens, coisa que não necessariamente você é obrigado, você pode fazer, mas você não é obrigado a fazer quando você escreve um livro, né? Então ele tinha que conjugar a imagem da cena que ia aparecer junto com o textinho no balão, e ele falou que isso foi algo que ele nunca tinha pensado em fazer antes. Que outro tipo de ferramenta pode entrar nisso? Você usou o exemplo do Google Maps. Tem outras possibilidades? Tem. Inclusive tem ferramentas que estão sendo usadas em contexto escolar, o que é muito legal. Tem alguns projetos em escolas públicas do Brasil que estão usando o Twitter, né, que tem só 140 caracteres, para escrever microcontos. Então, tem várias formas que você pode trabalhar com isso. Eu vi um projeto que os professores formavam grupos de 5 alunos e cada aluno era responsável por uma parte do microconto. Então, vamos supor, eu era a primeira, então eu escrevia 140 caracteres. Aí você era o segundo, você tinha que dar continuidade a esse microconto usando 140 caracteres. E o quinto, né, membro do grupo fecharia a história. Então, isso é uma escrita colaborativa, porque você tem um grupo envolvido. Você usa o Twitter, que também, ao mesmo tempo que ele te dá um dinamismo, ele te impõe o limite de 140 caracteres. Os alunos ficam super engajados, porque eles estão usando uma ferramenta que eles estão acostumados e que eles usam por diversão para fazer uma atividade escolar.
E depois a professora fez um blog e publicou todos os microcontos prontos para os outros alunos da escola olharem, comentarem. Então, o Twitter, por exemplo, pode ser usado para fins educacionais, para escrever uma história, né? E existem várias outras ferramentas. Vai depender do que você quer. Essa é a questão, o que você quer. E olhando para o leitor, o que é exigido do leitor? O que pode mudar na relação que o leitor estabelece com a leitura, com o autor, com a história? O que entra nisso tudo? Muita coisa muda, né? Vamos pegar um texto simples, um hipertexto, né? O que é um hipertexto? É um texto disponível na internet que tem links, né, que vão te remeter a outros textos que podem ser continuidades internas desse próprio texto ou links externos. Só essa leitura já vai exigir, por exemplo, do leitor, uma série de mecanismos que antes não eram tão exigidos na parte escrita. Por quê? Estou lendo um texto, aí tem um link que me chama a atenção, aí eu clico e vou para essa outra página. Esse link mecânico, né, ou digital, digamos assim, ele não é só digital, ele tem que ser mental. Quem vai fazer a conexão desse primeiro texto com as leituras subsequentes é o leitor, não é o autor. Tá? O autor, de certa forma, ele pode até tentar controlar isso se ele fizer a gente chama de hipertexto fechado. Tá? O que seria um hipertexto fechado? É um hipertexto que os links vão dar para certas páginas, mas não vão sair, por exemplo, para a web. Tá? Antigamente, sabe aqueles CD-ROM de enciclopédia britânica? Então, você ficava só dentro daquele material, você não saía daquele material. Então, isso é um hipertexto fechado. Então, nesse caso, o autor tem um certo controle, mas ele não tem controle total, porque ele não sabe exatamente quais links eu vou clicar e em que sequência eu vou clicar. Então, aí existe a demanda do leitor dar sentido a esse percurso de leitura, né, que ele está fazendo. Né? Isso o autor não tem exatamente como fazer, nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Então, já no hipertexto simples, a gente tem essa questão da uma exigência do leitor conseguir fazer sentido nesse texto que ele está criando ao escolher percursos de leitura. Se a gente extrapolar e for, por exemplo, para experiências de realidade aumentada, que isso é uma coisa nova, né? O que é a realidade aumentada? É quando há uma mistura do virtual com o real, por exemplo. Então, eu tenho meu tablet, existe uma experiência que está sendo feita na Alemanha, e esse tablet tem GPS, né? E ele é conectado com um satélite. E eu estou participando de uma história, estou lendo uma história de mistério, eu tenho que encontrar um antigo amigo meu da infância que se envolveu num problema. Aí eu sigo a rota, né, usando o Google Maps, por exemplo, até onde eu tenho que, teoricamente, encontrar esse meu colega para ajudá-lo. Quando eu chego no lugar, o GPS ele faz uma conexão, quer dizer, eu estou no lugar certo na hora certa, e ele manda informação para o meu tablet, e através da câmera do meu tablet, o mundo real é misturado com a imagem virtual que é projetada no meu tablet. E aí eu tenho uma nova realidade, que é chamada de realidade aumentada, que vai me ajudar a contar essa história. Né? Então, e agora a gente não tem mais hiperlink, né? Exatamente, a gente tem uma mistura de realidades. Que demandas isso vai, né, estabelecer para o nosso leitor? Ele tem que ler as informações, ele tem que ler a parte tecnológica, ele tem que ler o mundo, é um hibridismo muito grande. Né? Ou seja, no leitor tem não somente a disposição dele de se movimentar, o conhecimento exigido dele de tecnologia, mas também a maneira como ele vai realizar todas essas conexões e essa transição virtual real, né? Exatamente. Isso nos remete talvez de volta ao escritor, que ao produzir traz essas possibilidades todas, ainda que ele não saiba por onde exatamente o leitor vai caminhar, mas ele contempla de alguma maneira, e isso tem impacto na história, ele contempla essas possibilidades que ele está oferecendo ao leitor, é isso? Sim, então imagina a demanda também para o escritor, porque embora ele não tenha controle, né, do percurso de leitura que o público vai fazer, ele tem que mais ou menos ter certas previsões, né, de possíveis caminhos para tentar elaborar um texto que faça sentido. Então isso está sendo um desafio não só para o leitor, né, como para o escritor. Embora o meu foco tenha sido mais o leitor, há muito trabalho para ser feito com relação ao escritor. Alguns, por exemplo, já não usam mais também a terminologia escritor, falam
do usuário, né, que é um produtor ao mesmo tempo que ele é usuário, e outras terminologias estão surgindo para dar conta dessa nova forma, né, que apareceu com o advento da tecnologia, mudanças sociais, econômicas, né? Porque às vezes quando a gente fala, isso eu acho um parênteses importante de ser feito, quando a gente fala de tecnologia, dá a impressão que tudo se tornou possível apenas por causa da tecnologia. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? A tecnologia e a sociedade, eles convivem numa situação de influência mútua. Não é a tecnologia que determina a sociedade, não é a sociedade que determina a tecnologia. Elas estão constantemente numa situação de troca, né? E há vários exemplos que a gente poderia dar de tecnologias que foram descobertas e foram usadas de um jeito e não de outro, né? Então, claro, essas tecnologias que nós temos agora, elas potencializaram várias experiências, mas que algumas já estavam, inclusive, sendo feitas no papel, na forma impressa, né? Então, eu acho só interessante a gente fazer esses parênteses, né? Claro, hoje a gente tem um mundo de opções que 50 anos atrás a gente não vislumbraria, mas essa não é a única causa, o único motivo para essas novas experiências que estão acontecendo. Ana, eu me lembro que na década de 90, quando, enfim, com a expansão da internet e o surgimento da ferramenta blog, muitos escritores passaram a utilizar o blog como uma maneira de produção, também de divulgação e até de elaboração de textos. Surgiu até uma geração, enfim, que muito se discutiu, a geração do blog. E naquela época se discutia se o blog era algo que um pouco mimetizava o papel, era só um papel eletrônico, ou seja, havia quem defendesse que o mais importante, o substancial, não mudava, na verdade só mudava o suporte, mas que todo o resto ficaria inalterado se fosse no papel ou no blog. Na verdade, nesse atual momento, nesse atual estágio, nessas possibilidades todas que surgiram, que você estuda, na verdade não, a gente vê que não é somente uma extensão ou algo que se assemelha, realmente há uma influência que acaba transpassando todo o processo, leitor, escritor, enfim. Realmente é um impacto e uma possibilidade de mudança na produção, no aspecto formal da literatura, é isso? Sim. Como eu comentei, tudo vai depender como a pessoa faz uso das ferramentas, né, tecnológicas. Por exemplo, se eu pegar um texto, escanear, converter em arquivo PDF, e esse arquivo não tiver link, não tiver vídeo, né, que agora você tem como embutir vídeo, etc e tal, qual vai ser a diferença dele para um papel impresso, né, para um texto impresso? A única diferença é que, em vez de virar a página, eu vou, né, fazer a leitura na vertical. Mas se ele não tiver links, né, se ele não tiver outros recursos, aí sim ele vai se assemelhar muito a um papel, né, um texto impresso, né, tirando algumas peculiaridades. Porém, por exemplo, mesmo o blog, mesmo que a pessoa faça um texto chapado, sem links, sem recursos, existe a ferramenta comentários. Isso já é uma diferença. Por quê? Porque o escritor vai ter o feedback do leitor de uma forma que ele não teria se o texto dele tivesse sido impresso e distribuído. Então, nesse momento você já tem uma diferença, mesmo que o texto dele seja assim, sem muitos recursos, então não dá para falar que, sabe, é uma extensãozinha. Não, sempre vai ter alguma forma de alteração ou mudança. Ela pode ser maior ou menor, mas sempre vai ter alguma coisa que você tem que repensar. Não, como que isso vai funcionar desse jeito? Como que isso vai alterar o funcionamento, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, claro, tem as outras ferramentas que extrapolam, né? Tipo, o céu realmente é o limite do que você pode fazer. Ana, um tema que eu acabei deixando para depois, mas eu acho que tem uma importância grande no seu trabalho e eu queria entender por que você passou por ele para chegar ao que você estudou. Você discute, você dá uma importância a uma discussão entre utopia e distopia. Por que isso é importante ali? Porque quando eu pensei em fazer essa pesquisa, né, como que o leitor, né, está se relacionando com esses novos trabalhos digitais, etc. e tal, eu pensei no leitor de uma forma geral. Mas de pano de fundo eu sempre tenho a preocupação com o educacional. Embora nesse momento da minha pesquisa eu não tenha ido para a sala de aula, que isso vai ficar para o pós-doc, se Deus quiser, eu tenho essa preocupação com a educação. Por que eu estou retomando isso?
Querendo ou não, o posicionamento de professores em sala de aula, eles afetam em maior ou menor grau a formação dos alunos. Tá? Seja por questões de empatia ou antipatia, exemplo contra exemplo, aí a gente tem várias discussões. Mas eles têm um papel na formação dos alunos. Se esse professor tiver um posicionamento tecnofóbico, né, ele acredita, sabe, tem certa aversão à tecnologia, às vezes não é culpa dele, ele não teve preparação, ele não teve acesso, ele não teve informação suficiente, né? Não estou colocando a culpa no professor, mas a gente sabe que existem professores que têm uma certa resistência ao uso de tecnologia em sala de aula. Como é que esse professor vai trabalhar a ciberliteratura em sala de aula? Ele não vai, porque ele vai ter resistência, né? E por que ele tem resistência? Existem várias questões ideológicas, políticas, sociais, econômicas. Eu achei interessante destacar a utopia e a distopia, né? Então, essas visões, quando relacionadas à tecnologia, né, o que elas estabelecem? A utopia acha que a nossa redenção, a nossa salvação vai ser pelo viés da tecnologia. Então, a gente tem aqueles filmes em que tudo é limpinho, tudo funciona, o mundo é perfeito, né, aquele sonho, né, de qualquer pessoa. E a gente tem a distopia, que já é o oposto. Então, a tecnologia ela está sendo usada para subjugar o humano está perdendo a sua humanidade, está se tornando uma forma de autômato, ele não pensa, ele não é crítico. Quem tem dinheiro tem uma situação melhor, quem não tem uma situação pior. Né? E a gente tem uma série de filmes, a mídia trabalha muito, né, com essa questão de visão distópica. Um dos clássicos, o Blade Runner, né, o Caçador de Androides, ele mostra essa relação, né, da tecnologia e sociedade. Mais recentemente a gente teve o Elysium, né, com o Matt Dillon e Wagner Moura, filme muito interessante se você subtrair os aspectos hollywoodianos dele. Ele traz várias questões sociais para debate que pode ser usado em sala de aula, né? Então a gente tem, basicamente resumindo, né, a gente tem o Elysium. Elysium é um satélite artificial que orbita ao redor da Terra e lá a tecnologia é usada para o bem dos que têm mais dinheiro, né? E na Terra ficou o resto, né, os 99,99% da população. E na Terra a tecnologia é usada justamente para subjugar essas pessoas. Então a gente tem policiais robôs que são super violentos, né, a gente tem os drones que vigiam tudo, etc. e tal. Então, eu acho importante trazer essa discussão, porque a gente tem que ter noção aonde a gente está se colocando como educador, como pesquisador, como entrevistador, né? De onde está vindo a nossa voz? Eu acho isso super importante. Então, onde que eu me coloco nesse embate de utopia e distopia com relação à tecnologia? Como que eu vou lidar com isso em sala de aula? Né? Como que eu vou discutir isso com os meus alunos? Como eu vou trazer a questão da ciberliteratura? Porque a ciberliteratura, além de ser uma literatura que é produzida, né, pela tecnologia, ela também traz a tecnologia muitas vezes como tema de discussão. Eu achei muito importante trazer isso no meu texto. O fato é que isso existe, está dado, e o intelectual, o pesquisador, é convocado a fazer reflexões sobre isso, né? É um tema que não se pode mais evitar, né? Ainda que se deseje, enfim, quem se coloca contra a tecnologia, por mais que seja contrário, é algo que aparentemente é inevitável, e o que se pode fazer é pensar essas questões a partir dessa realidade existente e que não vai retroceder, né? Eu acredito que se retroceder, porque teve uma coisa muito catastrófica, eu espero que não aconteça. Muito improvável, né? Eu espero que não aconteça. Eu acho que não dá para a gente fugir de certas questões, né? Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Eu sei que isso é clichê, mas isso é uma verdade. Eu não gosto de tecnologia. Tá, por que você não gosta de tecnologia? O que você vê de negativo? Você não vê nada de positivo? Vamos discutir, não é simplesmente falar não gosto de tecnologia, ou eu amo tecnologia, não vivo sem meu celular. Você não vive sem seu celular, pelo amor de Deus, tem muita coisa legal lá fora, né? Desliga esse celular às vezes. Eu adoro tecnologia, mas eu amo livros. As pessoas às vezes veem essa situação como de exclusão. Ela gosta de tecnologia, então, não, gente, meu prazer é em sebo, ficar com a rinite atacada, de ficar buscando livros, né? Que assim, às vezes são difíceis de encontrar, tão esgotados, etc. Mas eu amo lendo também na minha cama, no meu tablet. Uma coisa não exclui, são experiências diferentes que trazem sensações diferentes. Eu acho que isso as pessoas têm que ter de forma mais clara, né? Eu acho horrível essa tendência da exclusão. Não pode, é só isso ou aquilo, não pode ser um e.
né? E assim, a nossa sociedade tem que ser cada vez mais dessa forma, né? De juntar, é o hibridismo, é deixar as fronteiras mais dissolvidas, é incluir o outro, trazer o outro para o diálogo. Essa coisa de construir muros é tão terrível. Muito bem. Ana, queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigado. Aí eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.